Oi gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os adoçantes ou edulcorantes naturais. Primeiro eu gostaria de dizer que esse é um vídeo dividido em 3 partes, tá? Que eu falo sobre os tipos de adoçantes. Aí tem uma parte que eu explico a diferença entre adoçante e edulcorante, entre naturais e artificiais, e nutritivos e não nutritivos. E a outra parte são sobre os edulcorantes artificiais. Esse é o vídeo que eu falo sobre os edulcorantes naturais. Então, se vocês não viram os outros, vocês podem estar vendo depois. No final eu vou deixar um link, tá? Quando eu terminar aqui esse vídeo, vai aparecer a miniatura dos outros dois para vocês clicarem. Dito isso, vamos começar o assunto de hoje, né? Que são os edulcorantes naturais. Ou seja, aqueles que são feitos a partir de produtos naturais, sem modificação desses produtos em laboratório. Porque, como eu falei no outro vídeo, os edulcorantes eles podem ter o extrato natural, mas esse extrato pode ser modificado em laboratório, aí ele passa a ser um edulcorante artificial. Hoje não, hoje são só os naturais, que não passam por modificação nem acréscimo de nada em laboratório. Eu vou começar falando dos polióis, que são formas alteradas do açúcar naturalmente. São os açúcares alcoólicos quimicamente, né? Não que eles embebedem nem nada disso, é só uma definição química. Eles têm a fórmula de um açúcar alcoólico quimicamente. Isso aí a gente não entende muito, não interessa ficar falando. O primeiro deles é o sorbitol. O sorbitol nada mais é do que a forma alcoólica da sacarose, que a sacarose é o nosso açúcar de mesa, tá? E sendo assim, ele é um edulcorante nutritivo, ou seja, ele tem valor calórico. Só que esse valor calórico dele é aproximadamente metade do valor calórico da sacarose, que é eu já falei que é o açúcar de mesa? Sacarose é o nosso açúcar de mesa, tá? A sacarose tem 4 quilocalorias por grama, o sorbitol tem 2,6 quilocalorias por grama. Ele é encontrado em frutas, vegetais e algas e ele resiste ao aquecimento, então ele pode ser destinado a adoçar produtos que irão para o forno ou para serem cozidos. O sorbitol é quimicamente estável e por conta disso ele consegue ter uma maior validade, ou seja, o prazo de validade dos produtos com sorbitol é maior do que com sacarose. O sorbitol tem a característica de ser umectante, ou seja, ele umidifica, e por conta disso ele é muito utilizado em pães. A OMS, o Comitê Científico para a Alimentação Humana da União Europeia, e a Food and Drug Administration, que é a famosa FDA, a Anvisa americana, eles declaram que o sorbitol é um adoçante seguro, adoçante, edulcorante, tá? Eles declaram que o sorbitol é um adoçante seguro e só alertam para os efeitos laxativos, que são pertinentes a todos os polióis, todos os açúcares alcoólicos, digamos assim. O sorbitol é absorvido no intestino, só que essa é uma absorção muito lenta e por conta disso a maior parte do sorbitol não é absorvido. E é justamente por isso que ele, assim como todos os polióis, causam esse efeito laxante, né? Esse efeito de diarreia, de soltar o intestino quando são ingeridos em grandes quantidades. O organismo não absorve a tempo, solta o intestino. Vantagens do sorbitol. Existe uma reação química que acontece com alguns produtos que nós ingerimos, chamada reação de Maillard. Essa reação reduz o valor nutricional das proteínas que nós estamos ingerindo juntos. E assim como acontece com o xilitol, com o sorbitol essa reação não acontece. Assim como acontece, não acontece. Essa reação não existe, tá? No consumo de sorbitol nem no de xilitol. É uma das vantagens do sorbitol. Outra vantagem é que ele é menos cariogênico, ou seja, ele induz menos a cárie do que a sacarose. E por último, ele é permitido para diabéticos, porque ele não necessita de insulina para ser absorvido. Agora, as desvantagens do sorbitol. Além do efeito laxante, que eu já falei, que é pertinente a todos os polióis, o sorbitol, quando é consumido em doses muito altas, ele tem efeito diurético, e isso pode causar uma perda de cálcio no organismo. O sorbitol, apesar de ser bom para diabéticos, poder ser consumido por diabéticos, existe um porém aí, uma nota que eu preciso dizer sobre ele, que é no caso da diabetes não controlada, ou seja, quando a pessoa não toma os remédios para controlar a diabetes. É o seguinte, eu vou explicar direitinho. Existem algumas células do nosso organismo que nós não precisamos de insulina para que a glicose entre nelas. Por exemplo, as células do sistema nervoso. Então, o que acontece? Quando a pessoa não toma o remédio para controlar a glicemia, ela fica muito alta. Acaba entrando o quê? Muita glicose nessas células, que não precisa de insulina. Quando acontece isso, o corpo libera uma enzima chamada aldose redutase, que converte essa glicose que entrou nas células em sorbitol. Quer dizer, na verdade, essa enzima é liberada, inclusive, quando a glicemia é baixa, mas quanto maior a glicemia, mais glicose entra nas células e mais é liberada essa enzima. E aí converte em sorbitol, mais sorbitol fica dentro da célula. Mas qual o problema de ter muito sorbitol dentro da célula? O sorbitol aumenta a pressão osmótica e com esse aumento dessa pressão osmótica entra mais água, que é isso que a pressão osmótica faz, tá? É a favor do gradiente de concentração. Então entra mais água nessas células e essas células ficam inchadas.
Só que essas células não podem ficar inchadas, porque se elas ficarem inchadas, elas sofrem danos. Inclusive isso causa retinopatia diabética, que é uma das principais causas de cegueira nos diabéticos. Ou pode causar também a catarata, porque os olhos ficam inchados e gera opacidade na lente do olho, que é a catarata. Enfim, então eu só queria deixar isso bem claro. Sobre o sorbitol, eu achei importante avisar a vocês, tá? Mas presta bem atenção, é no caso de diabetes não controlada. Vocês têm que controlar a diabetes independente de sorbitol, tá? Se vocês tiverem diabetes. Agora nós vamos falar de outro poliálcool, que é o manitol. Também é nutritivo, ou seja, também tem calorias. Ele é a forma alcoólica do açúcar manose. Tem metade do valor calórico da sacarose também, costuma ser encontrado em frutas e plantas terrestres marinhas. O manitol tem menos calorias que o sorbitol e o xilitol, mas ele tem baixo poder adoçante. Em caso de grandes ingestão em grandes quantidades, também tem efeito laxativo, assim como todos os polióis. É bom para os diabéticos, porque ele também não precisa de insulina para ser absorvido. Como todos os polióis têm uma digestão lenta, a maior parte deles não é absorvida. Só que no caso do manitol, essa parte não absorvida é fermentada pelos micro-organismos que tem no nosso intestino, e eles convertem esse manitol em ácidos graxos voláteis, que é a parte que interessa pra gente, é que eles geram 2 quilocalorias por grama. Então a gente tem aí com sorbitol essas 2 quilocalorias por grama provenientes da parte que os micro-organismos do nosso intestino digerem e transformam aí pra gente. A parte que é absorvida do manitol é metabolizada pelo fígado e excretada pela urina. O fígado aproveita muito pouco isso daí, não é questão de importância pra gente. O manitol tem efeito antiaderente, então ele é muito usado para inibir a aglomeração do adoçante em pó. Para o adoçante em pó não ficar grudado, né? Eles usam muito o manitol para isso. E também para não cristalizar os alimentos. Para não fazer aqueles cristalzinhos de gelo. Então ele tem participação na textura dos alimentos. Ele também é um edulcorante estável, ou seja, ele prolonga a vida útil dos alimentos. O manitol tem baixa solubilidade, então ele não pode, né? Não dá para utilizar ele em sorvetes, em refrigerantes ou em confeitos, por exemplo. Vantagens do manitol. O manitol pode ser usado por diabéticos. As desvantagens é que ele tem efeito laxativo em grandes quantidades. Xilitol. Xilitol é um poliálcool também é um adoçante nutritivo, ou seja, ele tem valor calórico. O xilitol é encontrado naturalmente em fungos, vegetais, frutas, algas e, além de tudo isso, ele ainda é produzido naturalmente no nosso corpo através do metabolismo dos carboidratos. É uma substância tóxica e segura para o consumo, principalmente segundo a FDA, a Food and Drug Administration. Ele é tido como generally regarded as safe, ou seja, seguro. O xilitol tem um monte de vantagens em cima do açúcar, tá, da sacarose, além de ter 40% do valor calórico da sacarose, ou seja, ele tem menos da metade das calorias da sacarose. A única coisa que limita o uso do xilitol na indústria alimentícia é que ele é caro. Então vamos lá, vantagens do xilitol. Ele é um composto químico estável, ou seja, ele resiste ao crescimento de micro-organismos. Isso faz prolongar a vida útil dele, faz os alimentos onde foi usado o xilitol durarem mais. Sabe aquela reação de Maillard que eu falei antes? Eu até falei que no xilitol também não acontecia. Então, essa reação não acontece com o uso de xilitol, então ele mantém o valor proteico do alimento. Outra vantagem do xilitol, que inclusive é por essa vantagem que ele é muito utilizado em gomas de mascar, é que quando ele entra em contato com a umidade, no caso a saliva, ele produz um sabor refrescante. Então a indústria costuma usar muito xilitol em gomas de mascar, justamente por causa desse sabor refrescante que ele dá, né? Ele entra em contato com a saliva, dá essa refrescância aí. Outra vantagem, que é pertinente a todos os polióis, ele pode ser usado por diabéticos, porque ele não precisa de insulina para ser absorvido, ele é muito pouco absorvido no intestino e a parte que é absorvida pelo fígado é excretada pela urina. Por último, o xilitol é menos cariogênico, ou seja, ele induz menos a cárie do que a sacarose. Desvantagens do xilitol. Bom, além de ser caro, a outra desvantagem dele é a mesma dos polióis. Ele tem efeito laxativo, ou seja, ele solta o intestino quando ingerido em grandes quantidades. Uma curiosidade sobre o xilitol, e que talvez eu fale em alguns outros vídeos, que ele tem um monte de vantagens nas indústrias farmacêutica e cosmética. Então, sei lá, talvez no futuro eu faça um vídeo falando sobre isso. Eu achei interessante. Estévia. Famoso estévia. O estévia é um edulcorante que pode ser nutritivo ou não nutritivo, dependendo da classificação. Por quê? Como eu já expliquei no outro vídeo, ele tem calorias, mas a quantidade que a gente usa do estévia é tão pouca que essas calorias acabam não fazendo diferença aí no nosso organismo. Então, dependendo da classificação, se for um órgão que classifica só como se tem caloria, é nutritivo, aí eles vão dizer que é nutritivo. O estévia, como muita gente já sabe, é extraído de uma planta e ele adoça nada mais, nada menos que 300 vezes mais que o açúcar. Porém, ele tem um sabor amargo.
Ele também é bom, ele é resistente em altas e baixas temperaturas, o que garante a ele uma versatilidade muito grande nos alimentos. Além disso, ele não é metabolizado pelo organismo, ou seja, ele é eliminado, ele é absorvido pelo intestino e eliminado pela urina sem sofrer alterações. Agora, uma coisa que eu quero salientar para vocês é que o stevia, por conta desse sabor amargo, ele é muito associado a outros edulcorantes. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque às vezes eu falei, sabor amargo do stevia, e você pensou, nossa, eu nunca senti esse sabor amargo. É porque o stevia é misturado com outros adoçantes, com outros edulcorantes. Então, mesmo que você compre um produto que a propaganda do produto, o slogan do produto seja, é stevia, adoçante natural, você lê os ingredientes, porque apesar de no rótulo estar lá o stevia, se você parar para ler os ingredientes, é bem possível que além do stevia tenha outros edulcorantes ali no meio para reduzir esse sabor. Então deem uma lida e prestem atenção nesses edulcorantes, se fazem bem ou se fazem mal, tá? Tem os artificiais, tem outro vídeo, se for natural vai aparecer aqui nesse vídeo, que eu tô falando dos principais no mercado. Uma característica do stevia, que eu não vou citar como vantagem nem como desvantagem, porque se anula, é que ele é diurético. Então tem muita gente que fala que ele é bom por isso, porque ele reduz a pressão arterial. E tem muita gente que fala que ele é ruim por isso, porque ele reduz a ponto de fazer uma hipotensão em uso excessivo. Ele pode fazer hipotensão, ou seja, ele pode fazer pressão baixa em algumas pessoas. Ele pode ser bom para quem tem pressão alta, porque ele reduz a pressão, por ser diurético. E para outras pessoas que não têm a pressão alta, ele pode não ser bom, porque aí a pressão da pessoa fica baixa. E a pessoa fica desidratada também, né? Porque ele é diurético. Então, por conta dessa anulação aí do benefício, eu não vou estar citando isso como uma vantagem, mas fica a informação para vocês. O stevia não aumenta a glicose sanguínea, então ele pode ser consumido por diabéticos. O stevia, ele só não aumenta a taxa de açúcar no sangue. E sobre a insulina, inclusive, tem muitos nutricionistas que dizem que o stevia causa uma liberação excessiva de insulina e aí isso leva à hipoglicemia, que é a taxa de açúcar baixa no sangue. Só que essa informação não foi comprovada. Não tem estudos que comprovem essa informação. Em nenhum dos estudos feitos com stevia isso aconteceu. Outra coisa que é muito falada sobre o stevia, como um ponto negativo, pelas pessoas que querem, não vou dizer falar mal, né? Pelas pessoas que não estão bem informadas, é que a FDA, a Food and Drug Administration, que é tipo a Anvisa americana, em 2000 proibiu o uso de stevia, porque fez um estudo com alguns ratos e nesses ratos o stevia causou mutações. E é verdade, o stevia causa mutações em ratos. Depois disso foram feitos estudos em humanos, onde nada aconteceu. E aí, por conta disso, a FDA liberou o uso do stevia nos Estados Unidos. Vantagens do stevia: pode ser usado por diabéticos. E as desvantagens é que geralmente, quase sempre, o stevia é usado com outros edulcorantes, mesmo que a empresa não deixe isso na cara. Então, quando vocês virem stevia, prestem atenção, leiam os ingredientes, porque muito provavelmente tem outros edulcorantes aí na formulação. Glicerrisina. Glicerrisina é um edulcorante não nutritivo, é extraída do alcaçuz da Europa, também é chamada de ácido glicerrísico. Ela adoça 50 vezes mais do que o açúcar, só que ela deixa um sabor residual, que é justamente esse sabor do alcaçuz. A partir da glicerrisina se fazem dois edulcorantes, que são a glicerrisina amoniatada e o glicerrisinato de monoamônio. Também pode ser chamado de glicerrisinato monoamônico. A diferença entre um e outro é basicamente a solubilidade e o pH. Um é mais solúvel que o outro e o outro suporta um pH mais elevado ou menos elevado e por aí vai. Nada muito relevante para a gente aqui, consumidor. Diversos estudos científicos documentaram um monte de efeito da glicerrisina. Só que esses estudos são feitos em animais, então a gente não sabe até que ponto isso tem utilidade para nós humanos, tá? Por exemplo, a glicerrisina tem efeito anticoagulante. Isso é muito bom para evitar um infarto isquêmico, um AVC isquêmico, AVE, na verdade, isquêmico, só que também pode ser ruim, porque se o acidente vascular encefálico, que é o infarto, for hemorrágico, vai piorar. É a mesma questão da aspirina. Por que dizem que a aspirina é bom, mas também não é? A aspirina é bom se o AVC for isquêmico, se o AVE for isquêmico, mas se for hemorrágico é ruim, porque piora a situação da pessoa. Outro efeito da glicerrisina que foi documentado foi o efeito antitussígeno, ou seja, antitosse. Só que essa pesquisa foi feita em gatos. Gatos são bem diferentes dos humanos, então eu não sei se isso serve pra gente. Outra pesquisa feita em ratos dessa vez, são mais próximos assim fisiologicamente do que os gatos, então talvez sirva pra gente, é que a glicerrisina tem ação anti-inflamatória
Essa pesquisa constatou que a glicerrizina tem ação anti-inflamatória, ela potencializa a ação anti-inflamatória da hidrocortisona. E um fato curioso da glicerrizina é que ela era usada pela população do Antigo Egito para diversos fins medicinais. Vantagens da glicerrizina como adoçante, tá? Como edulcorante. Ela adoça 50 vezes mais do que o açúcar. E desvantagens é que ela possui esse sabor residual característico do alcaçuz. Talmatina é outro que pode ser nutritivo ou não nutritivo dependendo da classificação. A talmatina é uma proteína e ela é obtida através de uma planta asiática, aliás, através do fruto de uma planta asiática. Esse fruto se chama catenfe, que vem da planta chamada Thaumatococcus danieli. E a talmatina, ela pode adoçar de 1.300 a 1.500 vezes mais do que a sacarose. Não interfere na glicemia e a metabolização não traz prejuízos ao organismo, porque se trata de uma proteína. Só que a talmatina tem um porém, ela apresenta demora na percepção desse sabor doce e depois fica um sabor residual que é semelhante ao do alcaçuz. Aí, justamente por conta disso, ela é mais utilizada como agente de corpo, quer dizer, para dar mais corpo, mais textura, mais volume e tal nos alimentos, e como realçador de sabor do que necessariamente como adoçante. É um edulcorante que é utilizado como agente de corpo e realçante de sabor, mas dificilmente é usado como adoçante, justamente por conta disso. Se demora a sentir o sabor doce e depois fica aquele sabor residual de alcaçuz. A talmatina é altamente estável a temperatura e pH, então ela é bem versátil por conta disso. Bom, vantagens da talmatina. Ela pode ser consumida por diabéticos e não há relatos até hoje ou evidências, tá, de efeitos colaterais. As desvantagens da talmatina é justamente essa questão de sabor. Você demora a perceber o sabor e depois fica um sabor residual. Agave azul. Agave azul é um edulcorante nutritivo e é extraído da mesma planta que a queridinha tequila. O agave azul é rico em dextrose e frutose, por isso ele adoça mais do que a sacarose, mais do que o açúcar de mesa. Vantagens do agave azul. Ele adoça mais do que a sacarose e há alguns relatos que ele possui propriedades medicinais, mas nada confirmado até agora, por pesquisa pelo menos. Desvantagens é que apesar dele ter um índice glicêmico baixo, ele não pode ser consumido por diabéticos. Eritritol. Eritritol é um edulcorante nutritivo, é um poliol, aqueles que eu comecei o vídeo. Então, o eritritol também está no grupo dele, que são os açúcares alcoólicos, e por conta disso ele tem aquelas características incomuns. Ele adoça em torno de 60% mais do que o açúcar. Então, quer dizer, numa escala de 100, se o açúcar adoça 100, o eritritol adoça 160. É encontrado em frutas, algas, cogumelos e em alguns alimentos fermentados, como por exemplo o vinho e a cerveja. Na indústria ele costuma ser extraído a partir do amido de milho ou de trigo. Vantagens do eritritol. Não causa pico glicêmico elevado e por conta disso ele pode ser consumido por diabéticos, não tem sabor residual, não contribui para a formação de cáries, ou seja, não é cariogênico, e por último, que é justamente o que diferencia o eritritol do sorbitol, do manitol e do xilitol, é que apesar dele ser um poliol, ele não apresenta o efeito laxativo que os outros polióis apresentam. Por quê? Em torno de 90% do eritritol é absorvido no intestino. Então aquela história de gases e diarreia que os outros polióis apresentam não acontece com o eritritol. Desvantagens do eritritol. Até agora, nenhuma. Não foram relatadas desvantagens no eritritol até agora, nem por estudo, nem por boca a boca das pessoas. Até o presente momento desse vídeo, tá, gente? Isso aí é uma ciência volátil, né? A ciência, ela tá sempre mudando. Não é porque eu tô dizendo isso agora, a ciência não é matemática. Desvantagens do eritritol. Até agora, não foi descoberta nenhuma desvantagem. Não foram relatadas desvantagens. Até o presente momento desse vídeo, tá? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em curtir, que isso me ajuda muito. Compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Críticas, dúvidas, sugestões, bate-papo aí embaixo do vídeo. E não se esqueçam, aqui no final eu tô deixando os outros 2 vídeos. Provavelmente aqui ou aqui, não sei onde cair melhor. Eu tô deixando os outros 2 vídeos, porque são um conjunto de 3 vídeos, como eu falei no início, que são esses os edulcorantes naturais, outro vídeo dos artificiais e o primeiro vídeo que é falando da diferença entre edulcorantes e adoçantes, nutritivo, não nutritivo, natural e natural artificial. Bom, então é isso aí. Querendo, cliquem, compartilhem. Muito obrigada. Até o próximo vídeo e tchau.